Não sei nem se eu falo bom dia, boa tarde, boa noite mais. Mas e aí, pessoal, tudo bem? É, No vídeo de hoje eu vou tratar um assunto mais polêmico. E ontem eu mencionei, né, que você deve investir em ações como você deve investir em imóveis. Mas talvez vocês nunca tenham visto a conta efetivamente de alguém que investe em imóveis e investe em ações e como isso se desdobra ao longo dos anos, né? E, enfim, vou trazer uma informação bastante pessoal, familiar minha, mas eu acho que vai valer a pena para vocês enxergarem por que as pessoas têm medo de renda variável, por que as pessoas gostam de imóveis, por que o CDI, enfim, é sempre o investimento preferido, né? Principalmente do brasileiro. Então vamos lá. Como é que eu posso começar? Ó, efeitos especiais. Bom, eu recebi um apartamento, né, dos meus pais de doação em 2015, tá aqui, ó, 2/7/2015, e eles pagaram 293 mil. Eu não tenho exatamente a data da compra, se eu não me engano foi 2013, 2014, mas eu vou considerar essa data como a data inicial para fazer a simulação, né? E, enfim, é um apartamento bem localizado no Cambuí, aqui em Campinas. E a renda, enfim, de todo o apartamento dos meus pais, eu só tô com um imóvel, né? Eles fizeram uma doação em vida, porque em 2015, não sei se vocês lembram, tinha toda a questão da Dilma, né? E da crise brasileira, que o Brasil ia acabar e tudo mais, e iam, né? Hoje a gente discute isso ainda, mas naquela época também falavam em aumentar o ITCMD para doações. E meus pais, como planejamento sucessório, já fizeram em vida. E por isso eu tenho o valor de compra aqui, 293 mil. A gente vai usar a data de 2015 para fazer as contas. Então, mostrando aqui a planilha, 2/7/2015, a gente comprou um apartamento no Cambuí, aqui em Campinas, por 293.500 e já colocou para alugar assim que recebeu. Aqui eu não estou nem considerando o valor de reforma do apartamento para alguém poder morar, enfim, é só o valor que pagou pelo apartamento e a renda que gera, né? 0,5%, que também é uma renda boa, mas vamos colocar os melhores cenários, né? 0,5% em 2015, ganhando R$ 1.400 por mês. Aqui a gente tem só 6 aluguéis, né? Porque começou em julho, então 6 aluguéis. Infelizmente a gente paga 27,5% de imposto, então 6.300 é o valor líquido que meus pais receberam nesse primeiro ano. E o ano seguinte a gente teve um reajuste, né, aqui IPCA, então, IPCA não, IGPM, eu calculei o IGPM de todos os anos para mostrar essa avaliação, né, essa evolução do preço do aluguel. Então, no segundo ano, 1.622 era o aluguel, receberam 19.400, líquido 14.113. Isso eu fiz ano a ano. O que é legal mencionar aqui? A gente chega num valor de 3.268, atualizando exatamente aqui pelo IGPM, né? E eu fiquei surpreso em ver quando a gente vai lá no Zap, o preço do aluguel a partir de 3.300. Então tem 3.300, 3.500, mas bate muito com o valor ajustado pelo IGPM, né? Então praticamente o que eles recebem hoje é exatamente os 1.467 atualizado pela inflação do período. Não o IPCA, mas o IGPM, que é normalmente os contratos de aluguel são ajustados pelo GPM, só na pandemia que os inquilinos fizeram mudar para IPCA, porque ficou muito alto, né? Mas vamos lá. O que teria acontecido se a gente tivesse comprado R$ 293 mil em Banco do Brasil? No primeiro ano não, né? Do dia 2/7/2015 até o final do ano você teria recebido R$ 8.930 de dividendo contra os 6 mil do aluguel de imóveis. No segundo ano, 8.260. O aluguel do imóvel seria melhor. 9.850. O aluguel do imóvel seria melhor. No quarto ano, 15.830 de dividendo de Banco do Brasil. O imóvel já seria pior. E daqui para frente, o imóvel
continua reajustando apenas pela inflação, e o Banco do Brasil continuou crescendo, continuou aumentando o seu lucro, e o dividendo também continuou crescendo. Então, para quem investiu R$293 mil em 2 de 7 de 2015, o ano passado, 2024, recebeu R$56 mil de dividendo, contra R$26.600 da renda do aluguel, praticamente o dobro da renda. Somando todos os valores, né, recebidos desde a compra do imóvel, a gente chega em R$184.600 contra R$259 mil do Banco do Brasil. Então, em termos de renda, o Banco do Brasil rendeu mais nesses 10 anos praticamente que a gente está falando aqui. Mas se eu fizesse essa análise seria injusto, né? Porque, enfim, Banco do Brasil é uma ação, a ação oscila, todo dia sobe e desce, tem dias felizes, tem dias tristes de oscilação. E o imóvel, aparentemente, a gente não vê isso. Você não tem um corretor de imóveis todo dia batendo na sua porta falando quanto vale aquele imóvel. E eu fui também, né, no Zap aqui, procurar o quanto vale hoje um apartamento no Soleil. Então, 293 mil foi o que eles investiram. Hoje você encontra o apartamento lá por 599, o mais barato sendo vendido. Mas também seria injusto eu usar o mais barato, porque a gente sabe que pode ser um dado desatualizado, pode ser alguém desesperado para vender, enfim. Tem outros a 615, tem mais a 680, enfim. Eu usei a média aqui entre os 615 e 680, considerei para o cálculo R$640 mil, que é o valor do imóvel. Então, R$640 mil é o valor do imóvel se eu fosse vender hoje, e a renda que ele gera é de 30.450. E recebemos 184 mil de renda desde o início do aluguel. E aqui também estou considerando que alugou todos os meses, não teve nenhuma reforma. Enfim, céu de brigadeiro. É um imóvel que você já recebeu pronto, não precisou fazer nenhuma reforma para ninguém entrar lá dentro. E desde então sempre esteve alugado, nunca precisou pagar IPTU, nunca precisou pagar condomínio, nunca precisou pintar novamente nada do apartamento. Então, cenário ideal, a renda que você recebeu, R$184 mil. O que teria acontecido se você tivesse investido esses R$293 mil em ações? E aí eu coloquei diversas ações aqui, né? Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Semig, Taesa, Copel, enfim, setor bancário, setor de energia, telecomunicações e seguros, né? E ENGIE é energia também, mas aqui eu coloquei empresa segura. Então, aqui a gente abrange os 5 setores, né? CSMG, saneamento básico. Então, a gente abrange os 5 setores que eu sempre menciono para vocês, que são setores perenes, né? Setores seguros. E o que teria acontecido se você tivesse investido os 300 mil, né? 293 mil até hoje? Então, olhando o valor atual de hoje, de agora, aqui, né? Eu só repeti o valor do imóvel. Bradesco, você teria 234 mil, então você estaria no prejuízo se tivesse comprado o Bradesco lá em 2015 e não tivesse feito mais nada, né? A renda de 2024 do ano passado, 15.960, e a renda desde o início, R$150 mil. Então, teria sido um melhor negócio comprar um imóvel do que comprar Bradesco em 2015. Já quando a gente fala de Banco do Brasil, hoje a ação vale menos que o imóvel, mas a renda que você recebeu ano passado é maior e a renda que você recebeu desde o início é muito maior do que a renda do imóvel. Itaú hoje está valendo mais que o imóvel, a renda do ano passado foi maior do que o imóvel e a renda desde o início foi maior ainda do que o do Banco do Brasil desde o início. Então eu fiz isso com todas as ações, né? Santander, Semig, Taesa, o valor do imóvel é abaixo, mas a renda que foi gerada o ano passado e principalmente a renda desde o início foi maior na maior parte das ações que eu selecionei aqui. Eu selecionei aleatoriamente, não sabia do resultado que daria, mas uma coisa é curiosa: por que as pessoas não gostam de investir em ações e preferem investir em imóveis? Principalmente por causa dessa coluna aqui. A ação oscila no dia a dia. A gente está passando por um momento parecido com 2015, então as ações estão desvalorizadas, né? Ninguém quer investir em ações, as ações não prestam, é horrível investir em ações. Mas note que se você tivesse investido em ações desde o ano
né, de 2015 até hoje, a sua renda teria sido muito maior investindo em ações do que comprando imóvel. Aqui eu tirei uma média, né, enfim, só para a gente também ter uma mediana entre todos esses valores. Na média você teria recebido R$ 293.000 contra os R$ 184.000 do imóvel. E aqui eu não estou nem considerando o reinvestimento desse dividendo. Aqui a gente está usando, está gastando o dividendo e também está gastando o valor do aluguel do imóvel para viver. Mas se você conseguir reinvestir, com certeza um reinvestimento de 330, 259, 271 daria mais retorno ainda hoje em termos de renda e em termos de renda desde o início do que o próprio imóvel. Então, é isso. Se a gente considerar a renda de empresas que pagam bons dividendos, ela vai ser superior ao imóvel na sua média. Enfim, empresas boas, tem vários cases ruins também, mas me surpreendeu que de uma seleção rápida de cabeça, apenas 2 ações não foram melhores que o imóvel em termos de renda. Em termos de valor atual, óbvio, hoje o mercado de ações está de novo desacreditado e os imóveis estão valorizados. Pós-pandemia, todos os imóveis valorizaram. Eu tenho um cliente que vendeu esse mesmo apartamento nesse prédio em 2018, então antes da pandemia, por volta de 400 mil, 430 mil, 440 mil reais. E valorizou de novo quase 50% em 5 anos, dá para falar. Valorizou em termos de o que estão oferecendo, né? Não dá para saber exatamente o quanto saem as vendas, diferentemente do mercado de ações que todo dia você consegue ver a precificação em tela, né? E o que eu trouxe além aqui? Alguns cases outliers, né, que fogem muito da média, que é o que as pessoas buscam fazer. Eu quero investir em ações que vão valorizar astronomicamente. Então, Home é um bom case. Eles passaram por uma dificuldade lá atrás, mas quem investiu 293 mil, né, eles melhoraram bastante os números. E quem investiu 293 mil hoje valeria 1.870.000. O ano passado teria recebido 108 mil de renda e 1.128.000 de renda desde o início. Não entra na tese dos 5 setores, né, que a gente falou, mas esse é o potencial que eventualmente ser sócio de uma empresa te possibilita, né? Unipar, que é o case do Barsi, 300 mil reais lá em 2015 investido, e ele começou a investir em 2012 na Unipar. Então, 2015 teria valorizado para 4 milhões e teria recebido 3 milhões e 500 de dividendo desde o início desses 10 anos. A WEG, queridinha do mercado atualmente, 2 milhões e teria recebido 117 mil de renda. Então, para quem gosta de renda, a WEG não é um bom case. Mas para quem gosta de valorização, ela está sendo uma excelente empresa. E eu trouxe aqui mais uma curiosidade, também para desmistificar outra coisa. Tem muita gente que vai olhar aqui e falar, nossa, Bradesco foi uma horrível ação desde lá de 2015, então não vou investir porque ela não rendeu nada e vai ser horrível daqui para frente. Enfim, Raia Drogasil, RADL, e eu já gravei vídeo para vocês falando que foi uma das ações que mais valorizou nos últimos 20 anos. E nos últimos 10 foi praticamente o mesmo retorno, né, que você teve no imóvel, e a renda foi bem pior, né? Então, quem ouviu aquele vídeo e achou que Raia Drogasil é a melhor coisa do mundo porque valorizou muito nos últimos 20 anos e vai investir nela porque ouviu uma dica de internet, pode se frustrar, porque não necessariamente ela vai ter o mesmo comportamento que ela teve lá no passado. Então, não peguem isso aqui como diquinhas. O CSMG3 foi a melhor aqui, o que mais rendeu. Nossa, agora eu vou tudo colocar em saneamento básico porque é o que mais rende. Não funciona assim. Tem que entender por que a ação caiu e o quanto ela dá de lucro e se hoje, apesar, né, das quedas, ainda tem algum valor. Vou dar outro exemplo, BB Seguridade.
é uma das ações que mais valorizou na carteira dos nossos clientes, porque foi comprado no momento propício. Aqui a gente está fazendo uma data aleatória, né? 2/7/2015, não tem nenhum julgamento de valor se essas ações eram realmente as melhores naquele momento, que pagavam os melhores dividendos. Elas historicamente pagam bons dividendos, então elas entraram aqui por causa disso. Mas não quer dizer que naquela data ou o aporte teria sido feito em Bradesco, ou o aporte teria sido feito em Banco do Brasil, ou o aporte teria sido feito em Itaú, entendeu? E a cereja do bolo é essa aqui, ó. Perfeito, Mladen. A gente está falando aqui de investir em imóvel e investir em ações. O que teria acontecido se eu tivesse investido no CDI? Então, 02/07/2015 até hoje, 100% CDI, 293 mil. O quanto a gente teria? 671 mil reais é o que a gente teria se tivesse investido no CDI. É isso, meus amigos. Preciso falar ou já está óbvio? O CDI corrigiu praticamente o valor do imóvel. Não teve um ganho real, né? Você não colocou a renda. Não, a renda já está aqui, né? 671 mil é o quanto rendeu esse título. Ele valorizou 128% nesses 10 anos. E isso tudo já está embutido nesse valor. Então essa renda não existe. Você teria o imóvel, mas perdeu toda a renda que o imóvel te deu naquele período. Então, investir em imóveis, bons imóveis, também não é todos, né, que nem ações, tende a render mais do que investir no CDI, assim como investir em boas empresas tende a render mais do que o CDI. Só que o CDI é uma linha reta constante, todo mundo fica confortável. Ações é caótico, sobe, desce, gera incertezas a todo momento. E as pessoas acabam não olhando esses valores, né, ao longo do tempo, fazendo essas contas. E digo mais, 2/7/2015, a gente estava no pré-impeachment da Dilma. Quanto que era o CDI? 13,27. Era maior do que é hoje. E hoje o mercado projeta 14, 15% ao ano, né, até o final do ano. Em 2016 a gente teve 14% ao ano de CDI. Então a gente teve 2 anos de CDI muito alto, e mesmo assim o seu imóvel rendeu mais, as suas ações renderam mais do que o CDI. Eu acho que era isso que eu queria falar. O vídeo é polêmico, mas esse é forte, esse tem potencial de ser divulgado e de fazer um certo barulho aí na comunidade. Então, vamos ver como vocês reagem. E, enfim, estou sempre aberto para as conversas. Tá bom? Abraço, pessoal. Até mais.